Pessoal, já vamos iniciar essa aula jogando papo reto. Para quem que é essa aula? Essa aula não é para você que tem facilidade, para você que já domina o assunto, para você que está estudando para concursos difíceis. Essa aula é para você que tem dificuldade. Para você que fala, Anderson, eu nunca consegui entender os porquês. Esse tema que cai em várias provas, é cobrado de diversas maneiras, e sei que muita gente, apesar de ter visto muitas aulas, lido muitos conteúdos, muitas apostilas, nunca conseguiu entender. Então essa aula é para você. Para você que é meio maluco mesmo, que acha, Anderson, eu acho que eu sou um cara meio diferente, eu sou meio esquisito, me acha até um pouco burro. Essa aula é para você. Para você que sai na rua com as meias trocadas de manhã, uma rosa e uma azul, essa aula é para você. Para você que sai de casa, passou a roupa lá e não lembra nem se desligou o ferro, você vai pegar o ônibus, vai trabalhar e fica com aquilo na cabeça. Será que eu desliguei o ferro? E digo, essa indireta não é para minha esposa que está ouvindo aqui a aula no cômodo do lado. Essa aula é para você. Para você que vai embora trabalhar, não sabe se deixou o portão aberto, que guarda a chave todo dia no mesmo bolso e tem dificuldade para achar a chave na porta de casa. É uma luta. Para você que tem dificuldade, essa aula foi criada. Eu tenho certeza que no término desse vídeo você conseguirá responder as questões que cairão no seu concurso, tudo bem? Então, dito isso, para quem essa aula é, vamos entender o que nós vamos tratar aqui. Os tipos de porquê. Como isso é cobrado em prova? Primeiramente, você vai entender que existem 4 porquês, são 4 tipos de porquês, e você precisa compreender quais são eles e como encaixá-los em frases. Um segundo nível de aprendizado é classificá-los, entender qual o sentido que eles trazem. Vamos dificultar um pouquinho? Qual que é a carga semântica destes porquês, o sentido que eles trazem. Para o concurso dos Correios, nós não vamos neste momento ir para esse nível 2. Nós vamos ficar apenas no nível 1. Como eu já expliquei para vocês, a nossa aula ela é focada no edital dos Correios, no estilo e no nível do que será cobrado na sua prova, provavelmente pela banca CESP, a Sebrasp ou a Sesgranrio, e se vier ser uma outra banca, não sairá deste nível, porque existe um padrão, uma expectativa máxima de conteúdo, de dificuldade, que possa ser cobrado de você. Então nós vamos entender na aula de hoje e vocês verão que vocês conseguirão, eu vou ensinar para vocês como responder questões sem saber a resposta da questão. Isso é possível. Você saberá responder a questão sem saber a resposta. Isso é possível e eu vou provar para vocês. Então, antes de tudo, vou colocar na tela, vocês estão vendo aí, os tipos de porquês. E vejam que é muita coisa. São várias definições, várias aplicações, e é justamente isso que assustou vocês a vida inteira. Voltem para mim aqui. E a notícia boa é, eu não vou ensinar essa tabela para vocês, porque essa é a parte difícil, é a parte complexa. Para quem está acompanhando com o nosso e-book em mãos, a nossa apostila, resumão de português, tá? É a apostila azulzinha, vou colocar aqui na tela também para vocês. No nosso e-book, o nosso combo são 5 apostilas em uma. Vocês vejam que há 2 conteúdos de português. Um que está na apostila, Português, Matemática e Informática, e eu fiz uma apostila especial, só para português. Peguei questões das provas anteriores dos Correios, comentei, tem 40 questões comentadas por mim. Vocês vejam que são exemplos que nós usamos em aula, brincadeiras, é uma coisa bem divertida. Para quem está com o e-book em mãos, página 43, tem as definições ali sobre os porquês. Para você que tem em mãos, acompanhe. Para você que ainda não adquiriu, apenas acompanhe aqui na tela. Então, volta para cá. Como que funciona isso aqui, pessoal? Existem 4 tipos de porquês. E você usa isso aqui no seu dia a dia, é uma coisa muito natural. Para quem já namorou ou é casado, usa isso aqui o tempo todo. Você quer ver como é simples? Vamos aos exemplos. Nosso projeto é o Passeio na Prática, então você já aprende dando exemplos práticos do seu dia a dia. É a melhor forma do seu cérebro assimilar conteúdos. Como que funciona no dia a dia? A esposa, normalmente, ela pergunta para o marido,
Por que não colocou o lixo para fora? Que tipo de porquê que vem aqui? Já vou adiantar para vocês. É esse porquê aqui, ó. Porque separado e sem o chapeuzinho. Então você já pega a primeira definição. O porquê separado e sem o chapéu, ele é usado em perguntas. Ah, Anderson, mas não é bem assim. Nessa aula é bem assim, sim. Como eu falei para vocês, a gente ensina aqui malandragem. Eu ensino para vocês macetes para vocês acertarem questões de prova. Não quero que você vire teórico, poeta, escritor. Acerte as questões da sua prova e seja feliz. Então, pega as manhas que eu vou te dar, os bizus que você vai ter sucesso. Então, este porquê, separado, sem chapéu, ele é utilizado em perguntas. Há quem aprofunde um pouco mais e vai dizer que são perguntas diretas ou indiretas. Só que para o aluno que não tem nem noção do que é isso, pergunta direta e indireta, ele já se assusta e acaba travando a sua mente para entender o restante do conteúdo. Para por aqui. Se você pegar só isso aqui, já ajuda. Então, quando você vir uma pergunta, é o porquê separado e sem acento. Uma dica muito importante. Se você conseguisse trocar este porquê por essas expressões aqui, ó, por qual e pelo qual, é o porquê separado e sem acento. Vamos ver? Por que não colocou o lixo para fora? Por qual motivo não colocou o lixo para fora? Gostaria de saber o motivo pelo qual não colocou o lixo para fora. Consegue ver? Eu fiz uma pergunta direta, uma indireta. Quem entendeu um pouco mais profundamente sabe do que eu estou falando. Se você não sabe o que é uma pergunta direta ou indireta, não tem problema, tá? Apenas entenda isso aqui. Se você conseguir substituir esse porquê na frase por qual ou pelo qual, é o porquê separado sem o chapéu. Gravaram isso? Então, duas coisas. Ele tem que estar na pergunta, e pode ser substituído por qual e pela qual. Isso foi a esposa que perguntou. Por que não colocou o lixo para fora? Por qual motivo não colocou o lixo para fora? Qual a resposta que o marido dá? Qual a explicação? Anote isso aqui. Explicação. Olha só, o de cima é uma pergunta, o de baixo é a resposta. Então ele vai dar a explicação. Não coloquei porque me esqueci. Esse porquê aqui é o porquê juntinho e sem chapéu. Eu costumo pensar que quando ele vai dar a resposta, ele está tão acanhado com medo de levar um tapa na orelha que ele fica encolhido ali, ele fica juntinho. Por quê? Porque ele sabe que fez bobagem. A esposa falou para ele colocar o lixo para fora e ele não fez, o bonitão não fez. Então ele não vem dar a resposta machão, falando grosso com a tonalidade de imposição. Ele vem acuadinho, juntinho, falando manso. Então, na resposta do marido, que sabe que fez bobagem, é o porquê junto. Uma outra dica, este porquê, ele pode ser substituído pela essa palavrinha aqui, ó, pois. Olha só, não coloquei, pois me esqueci. Então, olha só, pessoal, de 4 exemplos, você já consegue dominar 2 com essa historinha tonta que eu tô te contando. O porquê separado e sem chapéu é o da mulher. É a pergunta. Ele é usado em perguntas e pode ser trocado por qual ou pelo qual. E a resposta do marido acanhado, que está com medo de levar um tapa na orelha, é o porquê junto. Ele vem todo encolhidinho, com medo do que ele fez. O porquê junto, ele tem a função de explicação. Eu tenho certeza que no dia da prova, quando você vir este porquê aqui juntinho, sem chapéu, ele não tem estilo, ele está com medo da resposta, ele está juntinho e sem o chapéu. Quando você vir isso aqui, você vai lembrar do exemplo do marido e vai acertar na prova. Dominaram 2, já foi 50%, já foi metade. Agora vamos aqui para o terceiro exemplo. A mulher não fica satisfeita, não basta perguntar por que ele não colocou o lixo para fora. Ela quer ir mais a fundo.
Mas você se esqueceu por quê? Olha só, pessoal. No final da frase, você coloca um porquê separado com acento. Uma dica importante: esse porquê separado com chapéu, ele sempre vai estar no final. Sempre. Esse porquê separado com chapéu sempre vai estar no final da frase. Ele fica pertinho do ponto de interrogação. Então você pensa aqui, ó, quando a mulher ela perguntou pela segunda vez, por que não colocou o lixo? Porque separado sem acento. Ele vem todo encolhidinho e dá a resposta. Porque esqueci. Ela quer finalizar o cara agora. Ela vai pro checkmate. No final da frase, com as intenções maléficas e finalizadoras dessa esposa. Ela coloca o porquê separado com o chapéu. Então você vai gravar isso. Sempre que esse porquê estiver no final da frase com uma pergunta, é o porquê separado com acento. E para finalizar, o mais fácil de todos. O marido responde. Ela perguntou, mas você se esqueceu por quê? Por que você esqueceu? Ele vai responder, o porquê não sei te responder. Esse porquê aqui, o marido ficou corajoso durante a conversa? Não. Ele permanece encolhido, com medo. Ele vai dar mais uma resposta. Aqui, ó, é o porquê junto com acento. Então, sempre que você vir esse porquê sendo precedido por um artigo, vai ficar um pouquinho difícil agora, mas você vai entender. Esse porquê, ele sempre é precedido, sempre vem antes dele um artigo. Lembra que é um artigo? É a, e o porquê. Sempre que você conseguir colocar esse artigo, dizer que é o porquê, ele vai ser o porquê junto com o chapéu. Uma forma que eu, na minha vida de concurseiro, usei para gravar esse aqui, esse porquê, ele é um porquê estiloso, ele tá de chapéu. Ele anda todo alinhadinho e de chapéu. Ele não é qualquer porquê, ele é o porquê. Você vê que todos os outros porquês não vêm com o antes deles. É igual você falar assim, ó. Você vê lá uma pessoa que você admira. Não é qualquer pessoa, é a pessoa. Você não quer passar em qualquer concurso. Esse aqui é o concurso. Então, quando você coloca esse artigo antes, ele é a mulher, ele é o homem. Você está especificando. Então, esse porquê aqui, ele não é qualquer um, ele é o porquê. Sempre que esse porquê tiver esse o antes dele, ele é o porquê junto, estilosão, com chapéu, com acento. E uma coisa interessante, esse porquê estilosão, ele sempre é igual, ele equivale a motivo. Olha só que legal. Ela perguntou, mas você se esqueceu por quê? O porquê não sei te responder. O motivo não sei te responder. Então, sempre que você conseguir substituí-lo por motivo, ele é esse porquê junto com acento. Uma explicação um pouco mais profunda seria dizer que ele é um substantivo, né? Se você assistiu a aula 1 de português lá atrás, você vai ver que eu falo das 10 classes gramaticais, as 10 classes de palavras, e existe o substantivo, que são as palavras que dão nome aos seres. E essas palavras, essa classe de palavras substantivo, ela sempre vem precedida por um artigo. O que é o artigo? O e o a. A menina, o menino, a lousa, o professor, o aluno. O porquê equivale a motivo. Conseguiram entender, pessoal? Na sua prova, na prova dos Correios, é basicamente isso aqui. Você saber identificar qual porquê é o porquê. Chega a ser chato, né? Tanto porquê. Para que inventaram tanto porquê? O porquê eu não sei que existe tanto porquê. Ó. O porquê junto e com acento. Conseguiram entender isso aqui? Agora eu vou mostrar para você que mesmo que você tenha dificuldade, que você não conseguiu absorver no primeiro momento, é possível você acertar a questão. Anderson, eu vi a sua explicação, mesmo assim fiquei com dúvida, não consegui entender. Vou te dar uma dica que eu usei na minha vida. Se você não consegue entender os 4, entenda um pelo menos. Sério? Sério.
Se você gravar pelo menos um destes aqui, pelo menos um, você já consegue acertar a questão de prova. Vamos dar uma dica para você? O mais fácil, grava esse aqui, ó. Se você gravar esse aqui, você já consegue acertar muita questão de prova. O porquê junto com o chapéu, eu entendo assim, ó, o porquê junto, ele é o porquê que está alinhado, ele anda todo bem arrumado, passadinho, tá todo juntinho, não tá uma meia para um lado, a camisa fora da calça, ele está alinhado. Está de chapéu, ele é estiloso, não é qualquer porquê, ele é o porquê. Então sempre que você vira o "o" antes, que porquê que é? Diz aí comigo. Porque junto com o chapéu. Você quer um exemplo? Eu vou colocar aqui na tela uma questão de prova. Tá aparecendo para vocês aí. E vejam que mesmo que vocês não saibam responder, não saibam todos os tipos de porquê, apenas decorando este porquezinho aqui, vocês já vão acertar. Olha só, a questão de 2018, Universidade Federal do Paraná. Eles trouxeram uma tirinha aqui para vocês. Quem viu a aula de interpretação de texto, lembra que eu falei que existem textos verbais e não verbais? Isso aqui é um texto não verbal, né? Não é com palavras apenas. Ele traz imagens para vocês. E essa tirinha diz aqui, ó, ela faz uma pergunta. Por que é separado? Aí na segunda tirinha, por que não é junto? Deu a resposta. Aí ela pergunta, mas por quê? Aí responde, ela é uma menina conversando com o pai dela, né? Com um adulto ali, aparentemente um homem. Aí responde, o porquê eu não sei. O porquê eu não sei. Volta aqui pra mim. Você vê que ela deu uma tirinha pra você e tem ali 5 alternativas. Você tem que identificar qual que é a sequência correta a ser preenchida. Vou apagar a lousa, quem não conseguir anotar pode dar um print da tela e você anota depois, tudo bem? Então vamos lá. Então ele te deu uma tirinha e você precisa identificar qual é o porquê correto. Enquanto eu apago a lousa, eu vou colocar mais uma vez na tela para que você pense um pouquinho. Analisa aí com calma. Quem souber a resposta já até pode colocar nos comentários aí. Coloque nos comentários que é uma forma de você praticar. A melhor forma de você assimilar e gravar um conteúdo é na prática. Por isso que o nosso projeto chama-se Passei na Prática. Então, analisando, quem souber a resposta pode até pausar o vídeo, né? Uma vantagem da aula online é essa. Você pode pausar e pensar um pouquinho. Pausa, volta aí e responde. Tudo bem? Volta aqui para mim agora, na tela. Então, você tem a alternativa A, B, C, D e E. Uma dica que eu te dou. Se você decorou pelo menos um dos porquês, mesmo que você não saiba quais são os demais, por exclusão você acerta a questão. Qual foi o que eu indiquei para vocês que vocês gravem? O porquê. O porquê que vem junto e com acento e vem precedido do artigo, do o. Qual tirinha que se encaixaria esse porquê? Olha lá, a última. O porquê eu não sei. Então você sabe que a última tirinha é esse aqui, ó. O porquê junto com o chapéu. Olha nas alternativas. Qual das alternativas traz o porquê junto com acento? Olha lá. Apenas a alternativa A. A B não traz, a C não traz, a D não traz, a E traz. Olha só. Você identificou um porquê e você viu que a última opção está apenas na A e na E. Ou seja, não existe a possibilidade de ser a B, a C, nem a D. Sem entender nada de porquê, você não dominou o assunto ainda, mas você já conseguiu eliminar 3 alternativas. Olha só, você tinha 5 chances de errar, agora você só tem 2. Você ficou entre 2 alternativas. Isso é uma técnica muito legal de você fazer prova. Você responde por exclusão. Mesmo que você não saiba a resposta, você domina um assunto e você sabe, cara, eu não sei qual que é o certo, mas eu tenho certeza que estas alternativas não são as corretas. Então você já eliminou a B, a C e a D. Olha só,
Agora ficamos entre a A e a E. Vamos dar uma rápida olhada. Vamos lá na primeira tirinha. Por que é separado? Lembra do primeiro exemplo que eu dei? Quando a esposa faz a pergunta, por que não colocou o lixo para fora? Quando você faz uma pergunta para alguém, que tipo de porquê que é? Quem lembra? É o porquê separado, e sem o acento. Ele só seria com acento se ele tivesse no final da frase. Lembra que eu falei? Quando está no final da frase, eu até dei o exemplo, que ela queria finalizar já o marido, fica no final da frase com acento. Mas quando é numa pergunta, vou até colocar aqui, ó, de vermelho para você relembrar. Esse porquê separado sem acento, ele vem em perguntas. Então, qual que é o porquê que vem em perguntas no início da frase? Qual alternativa tem aí? Nós só ficamos entre a A e a E. Qual das duas alternativas tem essa opção? A A não é, porque a A trouxe um porquê separado com acento. Vou colocar na tela mais uma vez para vocês acompanharem. Olha aí. O porquê separado com acento. A única alternativa que trouxe o porquê separado sem o acento, volta aqui para mim, qual que é? A alternativa E. Então, olha que legal. Você nem precisou analisar todas as opções. Por exclusão, dominando apenas um tipo de porquê, você já eliminou 3 alternativas. Dominando mais um tipo de porquê, você descobriu a resposta. Então, isso aqui é uma técnica de concurso público, para você responder questões. Quando você pegar um assunto com o qual você tem a dificuldade, você não tem ainda uma fluência, um domínio daquele assunto, pega um. Eu lembro de um conselho que o Jorge Paulo Lemann deu. Acho que eu já até citei em algumas aulas aqui. Paulo Lemann já foi considerado várias vezes o cara mais rico do Brasil. O dono da Ambev, a cervejaria Ambev, comprou a Brahma, a Interbrew, Shine, Budweiser. Ele já foi considerado um dos caras mais ricos do Brasil. E ele conta que quando ele foi estudar em Harvard, ele teve muita dificuldade para passar. Ele era jovem. E qual foi a técnica que ele usou? Ele pegava toda a matéria e focava em apenas 5 tópicos. Ele não estudava mais nada. Ele estudava 5 tópicos de cada matéria e ficava especialista naqueles 5 tópicos. E ele passava. Porque quando ele ia para a prova, ele não sabia tudo, mas pelo menos 5 tópicos ele sabia responder. Ele se formou em Harvard dessa forma. Tempos depois, quando ele abriu as suas empresas, né, ele teve lá o Banco Garantia, que depois o Credit Suisse comprou, foi uma empresa de grande sucesso aqui no Brasil. Todas as empresas de Jorge Paulo Lemann tinham essa filosofia. Focar em 5 pontos principais. E ele conseguiu ter sucesso e figurar aí como um dos maiores empresários do Brasil. Quem tiver curiosidade, tem o livro O Sonho Grande, que conta a história dele, a biografia. O mesmo princípio se aplica aqui. Se você tiver dificuldade em um assunto, não domine o todo de uma vez. Vá com calma, vá por camadas. Eu vi alunos comentando em algumas aulas aqui hoje, nossa, eu sou burro, eu não consegui entender isso. Você não é burro. O aprendizado existem etapas. Lembra que eu falei na primeira aula? Nós aprendemos aqui por camadas. Você aprende o básico, avança para o mediano e depois aprofunda no avançado. A nossa proposta aqui do projeto Correios em 30 dias é você dominar os tópicos principais para você ser aprovado. Após essas 30 aulas, um pouco mais, porque terão aulas bônus, nós vamos fazer apenas aulas de questões. Por isso, pelo amor de Deus, se você não se inscreveu no canal ainda, se inscreve, para que você não perca essas aulas, ok? Então, após esta missão dos 30 dias, nós vamos fazer aulas apenas de questões. E será nestas aulas que nós vamos aprofundar alguns temas. Então, por exemplo, na aula de hoje, vocês estão pegando aqui o básico e é classificar, entender quais são os tipos de porquês, algumas aplicações. Lá na frente, quando estiver perto da prova, lá para agosto, setembro, outubro, nós vamos fazer questões. Aí talvez, neste momento, nós aprofundemos um pouquinho mais esses temas, por meio de questões. Mas quando chegar lá na frente, você já vai ter tido contato com este conteúdo mais simples. É assim que você aprende. Agora, se você, bonitão, pega uma apostila que você comprou na banca de jornal, ou até muito cursinho por aí, eu vejo cursinhos de R$800. Hoje, muitas vezes, os cursinhos fazem assinatura, né? Você faz 12 vezes de R$100 e tem acesso à plataforma deles. Eu já assinei vários na minha vida. Eles ensinam dessa forma. O professor chega falando um monte de teoria, palavras difíceis, que é uma conjunção causal, explicativa, um pronome relativo, e você fala, oi? E você sai da aula se sentindo burro, sentindo que você
não é capaz. Na verdade, não. O professor só não teve a sensibilidade de colocar o alimento na sua boca aos poucos. Você não pega uma criança e coloca uma feijoada para ela comer. Primeiro você dá o leite, um alimento um pouco mais sólido, até que ela amadureça a sua flora e seja capaz de consumir algo mais denso. Aprendizado é a mesma coisa. Eu não vou chegar para vocês aqui nessa aula e colocar um monte de conceitos de semântica, de sintaxe, de morfologia. São palavras difíceis. O português tem essa carga de palavras de sentido um pouco mais densa e você se assusta. Então eu primeiro dou para vocês aqui o basiquinho, o arrozinho com feijão, a papinha de neném. Você entendeu? Aos poucos nós vamos avançando para os próximos conteúdos. Tudo bem, pessoal? Espero que vocês tenham entendido o conteúdo de hoje. Assistam novamente, compreendam estes exemplos que eu dei e lá na frente, nas nossas próximas aulas, nós vamos chegar em aulas de questões e certamente você aprofundará mais um pouco. Mas eu tenho certeza, convicção, que com este conteúdo aqui você já consegue responder as questões da sua prova dos Correios. Eu quero agradecer aqui e homenagear alguns alunos que comentaram hoje aqui nas aulas que estão estudando de forma muito corajosa. Tem aluno lá no Distrito Federal que falou aqui, professor, eu estou estudando em cima de uma moto, ele está lá trabalhando de entregador e ouvindo a aula, olha que legal. Teve a dona Yolanda, aí de Pernambuco, que falou, eu estou com 59 anos e estou lutando para passar no concurso. Tem muitos que dizem, professor, eu estou aqui na hora do almoço, comi rapidinho, correndo, e estou estudando. Outros disseram, eu estou no ônibus aqui, o ônibus lotado, e a pessoa com fone de ouvido acompanhando. Isso é de encher o coração da gente, pessoal. Dá uma gratificação muito grande. A gente fica assim com o coração muito cheio em saber que tem pessoas que estão acompanhando, se esforçando. Teve até pessoal que falou assim, professor, você é calmo explicando. Não, não é que eu sou calmo explicando. É porque eu estou com sono já nesse horário. Aqui, 00:15. Então, o momento que nós temos para gravar as aulas é no final do dia já, quando as baterias já estão lá no chão, mas eu estou na missão com vocês. Vocês estão se esforçando daí e eu me esforço daqui. Então, essa hora eu já estou acabado, com o olho vermelho, cara de sono. Mas é isso, pessoal. A vida é desta forma. Se você quer romper, mudar de vida, crescer, mudar a sua situação, tem que haver esforço. O rompimento causa dor, mas os frutos trazem alegria. Então, vamos juntos nessa missão. Para você que não se inscreveu ainda, inscreva-se. Curta aqui o nosso vídeo para que a gente possa ficar cada vez mais próximo. Diga para mim aí qual é o lugar inusitado que você estuda. Você estuda no ônibus, na hora do almoço? Eu já estudei na rua, muitas vezes até debaixo de chuva trabalhando quando eu era carteiro. Qual o lugar inusitado que você estuda? Conta aqui pra gente nos comentários, vamos dar essa interagida bacana. E se você ainda não adquiriu o nosso e-book, aqui na descrição eu sempre deixo o link com precinho promocional para que você possa aprofundar mais ainda os seus estudos e acompanhar as nossas aulas. Então fica aqui o forte abraço e até a próxima aula.